Bom, vamos começar então. Boa noite a todas, todos e todos. Podem colocar seus nomes no chat para a gente registrar a presença. Eu me chamo Fabrício Parvoli, eu sou mestrando em História Social no programa de pós-graduação em História Social da USP. Sou bolsista FAPESP e tenho feito, desde 2019, uma pesquisa de mestrado sob a orientação do professor doutor Norberto Luiz Guarinello, sobre masculinidades no Satíricon de Petrônio. E é um pouco sobre essa trajetória de pesquisa que a gente vai conversar aqui hoje. A minha apresentação eu intitulei de Masculinidades no Império Romano, Historiografia e Estudo de Caso a partir do Satíricon de Petrônio. E o meu objetivo aqui, ele é triplo, embora essa divisão tripartite ela seja um pouco desigual. Porque, em primeiro lugar, eu vou falar um pouco sobre o surgimento, sobre os estudos de masculinidade no âmbito mais abrangente dos estudos de gênero. Isso vai ser uma fala um pouco mais teórica, mas muito breve, porque o objetivo é mais situar como surgem os estudos sobre masculinidade. Depois, eu vou fazer outra fala, igualmente, num segundo momento, muito breve, sobre como a historiografia da Antiguidade Clássica, particularmente, começa a discutir, a partir dos anos 90, a questão da masculinidade. É também uma fala bastante rápida e bastante circunscrita, mas para situar também o problema. E aí o terceiro momento, que eu acho que é o mais importante, que é onde eu gostaria que a gente se detivesse um pouco mais, é analisar conjuntamente alguns casos que eu trouxe do Satíricon de Petrônio. Esse documento cômico, alguns chamam de romance, outros chamam de outra maneira, escrito nos anos 60 depois de Cristo, por um romano chamado Petrônio, na época mais ou menos de Nero. E aí, então, é mais ou menos esse o percurso que eu proponho hoje, um percurso com 3 momentos, um primeiro mais teórico e rápido, um segundo historiográfico e um pouquinho mais rápido também, e finalmente que a gente analise alguns casos que eu trouxe. Vamos ver se vai dar tempo, né? Eu pretendo falar, acho que 1 hora, 1 hora e meia no máximo, e deixar um tempo para a gente conversar no fim. Sobretudo quando a gente estiver na parte dos estudos de caso, quem quiser se manifestar, fica à vontade, seja pelo chat, seja ligando a câmera. Então, vou passar para a primeira parte. Aliás, antes de passar para a primeira parte, eu também queria agradecer, claro, como de praxe, o convite da professora Sara, que me fez para participar aqui hoje. A professora Sara é uma pessoa por quem eu nutro muita admiração e também muito carinho. Nós conhecemos já há bastante tempo. Ela, desde a minha iniciação científica, ela tem sido uma interlocutora privilegiada. Então, eu agradeço pelo esse convite, agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês e gostaria também de divulgar o trabalho do nosso grupo de pesquisa de gênero, que é um grupo de cooperação acadêmica, na verdade, que é o Messalinas, coordenado pela professora Sara, que reúne diversos pesquisadores e pesquisadoras em muitas e diversas fases de suas trajetórias acadêmicas. E, enfim, temos publicações, o nosso trabalho está nas redes sociais, procurem e, enfim, é um grupo bastante diverso. Vou passar então agora a apresentação. Como eu disse, o primeiro momento é tentar se situar de maneira bastante rápida e bastante panorâmica o surgimento dos estudos de masculinidade no âmbito mais abrangente de estudos de gênero.
E aqui eu vou ser bastante rápido, bastante sucinto e talvez, enfim, tratar assuntos complexos de maneira talvez um pouco simplificada demais, mas é porque eu acho que o que mais interessa para a gente é analisar conjuntamente documentos. Então, por isso que eu vou ser bastante rápido. Quando a gente começa a falar em surgimento dos estudos de gênero, a gente geralmente pensa em algumas origens canônicas, digamos assim, né? Eu destaco geralmente dois contextos que a historiografia trata como fundamentais no surgimento dos estudos de gênero, que são transformações sociais a partir dos anos 60, de costumes, a partir de diversos feminismos, a partir de diferentes movimentos de liberação, seja homossexual, transexual, de lésbicas, e também transformações a partir dos anos 60, epistemológicas, acadêmicas, sobretudo focada na crise de grandes movimentos estruturalistas de explicação, e essa virada para aquilo que se convencionou chamar de pós-estruturalismo. Né? Então, quando a historiografia começa a tentar explicar o surgimento dos estudos de gênero, geralmente se destacam esses dois elementos, um social e outro acadêmico, e também a interação entre esses dois campos. Um segundo ponto importante é o projeto da história da sexualidade, que o Michel Foucault, filósofo francês, a partir dos anos 70, dirige, seja a publicação do volume primeiro em 76, que se chama Vontade de Saber, onde ele faz uma crítica àquilo que ele chama a hipótese repressiva, que grosso modo de maneira muito reduzida, o Foucault diz que, embora a gente ache que a sexualidade venha sendo reprimida desde o século XIX, muito pelo contrário, desde o século XIX é uma proliferação de discursos sobre a sexualidade que, na realidade, cria essa categoria sexualidade, o que no pensamento Foucaultiano não seria válido para se pensar realidades históricas e sociais antes do período moderno. Então, no pensamento do volume primeiro da história da sexualidade, a importância é um pouco isso, se criar uma nova temporalidade, digamos assim, sobre pensamentos sobre a história da sexualidade, né? Você passa a perceber esse evento, na realidade, como propriamente moderno, e não como uma coisa histórica, atemporal, que sempre existiu. O volume segundo e o volume terceiro foram publicados em 84, né? O primeiro se chama Uso dos Prazeres, o segundo, O Cuidado de Si, onde aí o Foucault ele retorna para a antiguidade clássica e começa a pensar a produção do sujeito, que a crítica feminista tem chamado muita atenção, que é um sujeito masculino, não é? O Foucault está preocupado com o homem, o que é um problema, como se na antiguidade só existissem homens, como se se os textos antigos só tratassem de homens, o que não é verdade. No volume quarto, que foi publicado há 2 anos atrás, se chama Confissões da Carne, que é uma obra póstuma e inacabada, aí de maneira muito geral, Foucault discute o surgimento da ética conjugal cristã. Então, a gente tem esses dois pontos como origens canônicas, digamos assim. Nos anos 80 e nos anos 90, sobretudo aquilo que Foucault apresenta no volume primeiro da História da Sexualidade gera uma grande discussão, né, e uma grande discussão teórica, muitos embates em torno da definição da categoria gênero. Não foi o Foucault que criou a categoria gênero, não é isso que eu estou querendo dizer, mas as teóricas dos anos 80 e 90 que vão discutir e tentar estabelecer uma definição do que seja essa categoria, em grande medida dialogava com a obra do Foucault, e eu destaco duas que se impuseram como autores muito importantes, tem várias, mas enfim, a seleção que eu trago são essas duas, que é Joanne Scott, que em 86 publicou um artigo que está indicado naquele handout que eu passei para vocês, onde ela procura definir gênero um pouco em diálogo com a obra do Foucault, e ela diz mais ou menos o seguinte, que gênero é elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos.
E o gênero é também uma forma primeira de significar as relações de poder. Bom, o que é isso interessante? Primeiro que, nesse contexto dos anos 80, quando se começa a discutir o que é essa tal coisa chamada gênero, as feministas daquela época, lendo Foucault, começam a perceber que gênero não necessariamente é sinônimo de mulher, né? Eu acho que esse é uma das grandes contribuições do texto da Scott, de 86, mas sinônimo, gênero é aquilo que ela chama de um elemento cultural, um elemento baseado, constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, ou seja, gênero também é masculinidade, gênero também é feminilidade, gênero também é a relação entre esses dois elementos, né? A relação que é uma relação de poder. Algum tempo depois, em 90, Judith Butler, que também é uma leitora voraz do pensamento Foucaultiano, que foi aluna da Scott também, diga-se de passagem, ela publica o Problemas de Gênero, que aí, enfim, essas consequências são levadas ao extremo, na realidade, né? E quando a Butler estabelece aquilo que ela chama de performatividade de gênero, e começa a entender, na realidade, que o gênero ele só é binário a partir de um pressuposto, que é a heterossexualidade compulsória. Então, essa lógica de masculino versus feminino só funciona a partir de uma heterossexualidade que nos é imposta desde a infância, e que, na realidade, gênero é uma coisa muito mais ampla, não necessariamente binária, né, porque embora a heterossexualidade compulsória ela seja uma regra, uma norma que nos é imposta, ela nunca é atingida completamente, de modo que existem pessoas que não são nem masculinas nem femininas, existem pessoas que não são nem heterossexuais, e, enfim, meio que a Butler ela implode todo esse sistema de gênero muito fixo. E é nesse contexto, então, de fim dos anos 80 e começo dos anos 90, que aí se começam as primeiras publicações para se pensar, então, afinal de contas, como é produzida essa tal coisa chamada masculinidade. Não é se gênero, ponto número 1, é uma construção cultural a partir da diferença entre os sexos, como então se constrói essa coisa muito peculiar que é a masculinidade. E aí, a gente tem, aqui eu destaco dois autores que foram fundamentais para o surgimento dos estudos de masculinidade, que são dois autores que estão um pouco nessa tradição dos estudos, dos debates sobre definições nos anos 80. O primeiro desses autores é o Miguel Vale de Almeida, que produziu uma tese de antropologia que está escrita em português, que se chama Senhores de Si, uma interpretação antropológica da masculinidade, onde ele foi até a vila de Pardais, em Portugal, e estudou como, naquele contexto muito fechado, naquela situação, naquele contexto etnográfico muito particular, os homens se produzem como masculinos, como pessoas se produzem como masculinos, né? E a questão central que ele coloca é a seguinte: como se reproduz no dia a dia a masculinidade? Sobretudo, como se reproduz o modelo central de masculinidade, a masculinidade hegemônica, quando a diversidade das experiências e identidades dos homens apontam nesse sentido de existirem várias masculinidades. Não é? Então, de certa forma, o que o Miguel Vale de Almeida está tentando dizer é: se gênero pode ser muitas coisas, como uma manifestação muito particular, que ele chama de masculinidade hegemônica, ela se constrói, sendo que há muitas maneiras possíveis de se considerar masculino. Aí, o que ele coloca como hipótese central é o seguinte: que a masculinidade hegemônica é um modelo cultural ideal que, não sendo atingível por praticamente nenhum homem, exerce sobre todos os homens um efeito controlador, através da incorporação, da ritualização das práticas da sociabilidade cotidiana e de uma discursividade que exclui todo um campo emotivo considerado como feminino, entre aspas, e que a masculinidade não é simétrica da feminilidade, na medida em que as duas se relacionam de forma assimétrica,
por vezes hierárquica e desigual. A masculinidade é um processo construído, frágil, vigiado, como forma de ascendência social que pretende ser. Ou seja, de certa forma, a masculinidade, como mostra o Miguel Vale de Almeida, é uma maneira, sobretudo isso que ele entende como masculinidade hegemônica, né, que seria o modelo perfeito, digamos assim, o mais normativo de todos, o modelo heterossexual, o modelo branco, o modelo, enfim, o modelo que se impõe como norma. Ele demonstra exatamente como essa masculinidade ela é construída, como ela não é um dado da natureza, como ela é construída em um processo violento, violento contra as mulheres, violento contra os próprios homens, e construído como um ideal, como um modelo cultural ideal que nunca é atingido. E aí as conclusões dele, né, que está logo no que ele aponta já como indicação no começo do livro, diz o Miguel Vale de Almeida: apercebi-me rapidamente que ser homem é algo sobretudo do nível discursivo e do nível enquanto prática, campo de disputa de valores morais, em que a distância entre o que se diz e o que se faz é grande. Optei por uma estratégia de inserção num grupo de homens em situações de sociabilidade, o que condicionou o trabalho a aspectos de homossocialidade mais do que sobre as relações entre os gêneros. Ou seja, quando o Miguel Vale de Almeida vai para a Vila de Pardais, uma vila de uma vila no interior de Portugal, ele acaba entrando e convivendo com aqueles homens nos seus espaços de sociabilidade, seja no trabalho, seja nos cafés ou nas festas, etc. E ali ele consegue perceber como também a masculinidade é um campo de disputa de valores, de imposição de hierarquias e que se dá tanto no nível discursivo quanto da prática. Um parênteses, o livro do Miguel Vale de Almeida é muito interessante. Ele é um antropólogo renomado, trabalha também com contextos etnográficos brasileiros. É um professor universitário, ele é gay, e isso é muito interessante na etnografia dele, porque os homens com os quais ele lidou são héteros, né? E isso gera toda uma questão de conflitos muito interessantes entre um etnógrafo gay que vai para pesquisar como homens héteros se constroem como pessoas do gênero masculino. Esse livro está indicado na bibliografia. Eu tenho o PDF, é um livro um pouco difícil de acessar, mas enfim, vale muito a leitura. Eu pulei a primeira autora, vou voltar aqui, que é a Rowan Connell, que é a segunda autora que eu vou falar sobre estudos da masculinidade. Era para ela ter falado sobre a Rowan Connell antes do Miguel Vale de Almeida, mas eu pulei, mas também não tem problema, porque a Rowan Connell, ela é basicamente uma socióloga australiana, é uma pessoa trans, e a sua carreira, ela dedicou a sua carreira ao estudo da masculinidade, desde o final dos anos 80 até os anos 90, né? E ela ficou muito conhecida porque foi quem cunhou a noção de masculinidade hegemônica, que é o que o Miguel Vale de Almeida aplica na etnografia dele, né? Que é essa masculinidade mais normativa que existe. Ela discute conceitualmente essa noção de masculinidade hegemônica nesse livro que foi primeiro publicado em 95, que se chama Masculinities. Infelizmente não foi traduzido para português, a referência completa está no handout, mas ela tem também outros textos publicados, e dentre eles esse que está indicado ali embaixo, que é Gênero em Termos Reais, que foi publicado no Brasil em 2016 em português, e que é até diferente, porque sim, Masculinities, ela discute a noção de masculinidade hegemônica, ou seja, aquela mais normativa. Em Gênero em Termos Reais, ela matiza um pouco essa noção de masculinidades em diferentes contextos, seja escolar, empresarial, trans, a partir de uma noção etária, como os homens, eles modificam a sua compreensão de gênero com o passar dos tempos, né, em diferentes momentos de sua vida, também a partir de um contexto global, né, tentando pensar
epistemologias do Sul. A Rowan Connell é uma grande incentivadora desses estudos decoloniais, digamos assim. Então, é um pouco isso, é um pouco esse o contexto, como eu disse, é muito amplo, de como surgem os estudos sobre a masculinidade, no bojo dos estudos de gênero. Como eu disse, surgem entre o fim dos anos 80, começo dos anos 90. A Rowan Connell é importante porque é ela quem estabelece essa noção de masculinidade hegemônica. E o Miguel Vale de Almeida é interessante porque ele estudou na prática, observou em um contexto etnográfico muito específico a construção dessa masculinidade hegemônica. Vou passar agora para o segundo momento, que também, como eu disse, vai ser um momento de fala muito rápida, onde eu vou dar uma visão muito panorâmica de como, então, esses estudos de masculinidade que surgem no fim dos anos 80 e começo dos anos 90 começam a ser discutidos por historiadores do mundo antigo, particularmente por historiadores do Império Romano, historiadoras do Império Romano. Aqui é uma coisa, isso é uma peculiaridade muito própria dos estudos clássicos, isso é muito interessante, que os estudos de masculinidade na antiguidade clássica, eles surgem muito atrelados aos estudos da homossexualidade. Desde os anos 70, você tem publicações sobre homossexualidade, né? O Kenneth Dover é o principal classicista que discutiu homossexualidade na documentação grega antiga. O trabalho dele está indicado lá na bibliografia, não é? Se intitula Homossexualidade na Grécia Antiga, é um nome bastante óbvio, e foi publicado em português em 94, é um texto bastante acessível. O Paul Veyne tem muitos escritos sobre a homossexualidade na Roma Antiga, particularmente, é outro fundador do campo, que no final dos anos 70 e final dos anos 80 começa a discutir essas questões mais ligadas à homossexualidade. E a partir dos anos 80 tem aquilo que a Marilyn Skinner denomina como a sexuality wars, guerras sexuais, digamos assim, que foi um grande debate que mobilizou classicistas durante toda a década de 80 e dividiu o campo de maneira assim radical entre pelo menos duas vertentes, que a historiografia chama de essencialistas ou construcionistas, né, uns opostos a outros, que é de maneira muito geral. Essencialistas seriam aquelas pessoas que seriam críticas à obra do Foucault e que diriam que sim, é possível pensar em homossexualidade, seja homossexualidade masculina, seja homossexualidade feminina na antiguidade clássica. E os construcionistas seriam aquelas pessoas que, muito Foucaultianas, dizem não é possível, porque a sexualidade é uma categoria moderna, os antigos não tinham nenhum conceito próximo ou semelhante ao nosso conceito moderno de sexualidade. E isso foi um grande debate que mobilizou os classicistas ao longo dos anos 80 e que, embora se diga que nos anos 90 e no começo dos anos 2000 esse debate tenha ficado um pouco arrefecido, a verdade é que vira e mexe ele volta, isso é uma questão teórica fundamental, não é? O que demonstra, em primeiro lugar, o impacto que a obra do Foucault teve nos estudos clássicos, para além dos estudos de gênero, como um todo. E, enfim, a partir dos anos 90, aí teria a primeira, a gente começa a ver as primeiras publicações que tenta desassociar um pouco a questão do gênero da sexualidade, pensar a masculinidade como não sendo necessariamente derivada dos estudos homossexuais, né? Isso é bastante interessante, eu vou trazer alguns exemplos daqui a pouco, de como, na verdade, essa dissociação ela nunca aconteceu. Os estudos sobre masculinidade na antiguidade clássica, particularmente no Império Romano, eles ainda estão muito associados à noção de é possível ou não discutir
a ideia de homossexualidade na Roma Antiga. Como representante de uma vertente mais essencialista, eu indiquei na bibliografia a obra do John Boswell, que tem uma tese famosíssima de 1980, que se chama Cristianismo, Tolerância Social e Homossexualidade, gays na Europa Ocidental, do começo do cristianismo até o século XIV. O Boswell era professor na Universidade de Yale e ele tem publicações muito interessantes, infelizmente faleceu muito precocemente. Uma professora que continuou a obra do Boswell foi Amy Richling, que também assumiu essa vertente um pouco mais dita essencialista, ou seja, para ela é possível, sim, falar em sexualidade no mundo antigo, e em homossexualidade, em bissexualidade, enfim. Eu indiquei 2 textos dela na bibliografia, sobretudo esse The Garden of Priapus, o Jardim de Príapo, algo assim, que infelizmente não foi traduzido, mas é um livro interessantíssimo para entender isso. E desse ponto de vista construcionista, a historiografia é vastíssima também, eu diria que é o campo que, enfim, é o majoritário, e tem várias obras indicadas na bibliografia que são de vertente construcionistas. Eu destaco o texto do Mark Masterson, que está indicado lá, da Maud Gleason, Produzindo Homens, Sofistas e Auto-Apresentação na Roma Antiga. E aqui um breve comentário sobre a historiografia brasileira, não é? Eu acho que a historiografia brasileira ela tem estado em diálogo com os estudos mais amplos e estrangeiros sobre gênero e sexualidade desde o começo, o que, enfim, demonstra, de certa forma, um desenvolvimento dos estudos sobre história antiga no Brasil e tem também produzido textos e discussões nacionais muito interessantes. No handout que eu indiquei para vocês, tem algumas indicações de texto em português, para quem quiser seguir e quiser, enfim, indicações historiográficas sobre sexualidade, masculinidade e história de gênero produzido por brasileiros, né? Destaco, sobretudo, o dossiê que a Sara, eu e a professora Thais Rocha organizamos na revista Mare Nostrum, que é o dossiê Gênero e Interseccionalidade na História Antiga, mas também lá eu destaquei outros textos, por exemplo, do Alexandre Kozer, Os Falos de Priápora, as Masculinidades Romanas, Sexo, Humor e Religião na Priapeia, que é a dissertação do mestrado dele, recentemente defendida. O texto da professora Esteves, que foi organizado, o livro, né, que foi organizado por mais outros 2 professores, que se chamou Homoerotismo na Antiguidade Clássica. A obra da professora Lourdes Feitosa, que produz desde os anos 90 textos muito interessantes sobre gênero, masculinidade e sexualidade em Roma, né? Eu coloquei lá a dissertação, a tese dela de doutorado, que se intitula Amor e Sexualidade no Amor e Sexualidade Popular Pompeiana, uma análise de gênero nas inscrições parietais, e também um texto organizado pelo professor Funari, também pela professora Lourdes Feitosa e pelo professor Gleidson da Silva da Unifesp, que é um trabalho interessantíssimo, que se intitula Amor, Desejo e Poder na Antiguidade, Relações de Gênero e Representações do Feminino, que foi republicado em 2014 pela editora da Unifesp, e que tem textos os mais diversos, não apenas sobre a questão de gênero, enfim, sobre a história das mulheres na antiguidade, mas também sobre sexualidade. Eu passo agora, então, para aquilo que se impôs como interpretação canônica sobre o que seria a masculinidade no Império Romano. Que é aquilo mais ou menos que, enfim, os estudos teóricos chamam de masculinidade hegemônica, né? O que seria a masculinidade hegemônica no Império Romano? Essa é uma discussão que vem mobilizando historiadores e historiadoras desde os anos 80, né? O próprio Povegna é um grande iniciador dessa discussão,
E a pessoa que melhor, talvez, que mais, do ponto de vista mais completo, desenvolveu essa discussão foi o Craig Williams, nesse livro de 2010, que está indicado na bibliografia também, o que ficou conhecido na historiografia como o modelo penetrativo, e aqui vocês vão ver como a masculinidade, ela de fato nunca conseguiu se dissociar da sexualidade no mundo romano, não é? Os estudos de gênero, os estudos sobre masculinidade no Império Romano ainda se estão muito ligados ao estudo da sexualidade no Império Romano. Vou dar um exemplo. Diz o Craig Williams na página 18, esse livro infelizmente não foi traduzido para o português ainda, a tradução é minha de estudo, então talvez ela esteja um pouco estranha. Esse livro é facilmente localizável na internet também, mas a gente coloca no Drive depois. Então diz o Craig Williams, primeiro e acima de tudo, um homem romano de respeito deve sempre dar a impressão de desempenhar o papel insertivo em atos penetrativos, e não o papel receptivo. Para usar uma terminologia geralmente repetida de maneira infeliz na linguagem acadêmica, ele deve ser o parceiro ativo da relação e não passivo. Isto pode ser chamado com justiça de a diretiva primeira do comportamento sexual masculino para os romanos, e possui uma óbvia relação com estruturas hierárquicas sociais. Ou seja, para o Craig Williams e também para a historiografia como um todo, né, que vê nessa história de não assim chamado modelo penetrativo as normas do que seria ser um homem, ou seja, o que seria ser do gênero masculino no Império Romano, a primeira questão é qual a impressão, para usar a palavra que o Williams diz, que esse homem passaria sobre o seu papel em atos sexuais, né? Então, se ele dá a impressão de seu parceiro ativo, ele estaria desempenhando corretamente a sua masculinidade, ou aquilo que a gente poderia chamar de masculinidade mais hegemônica normativa. Se ele tivesse desempenhando o papel passivo, ou se ele fosse acusado de desempenhar esse papel, ele não se conformaria corretamente com com as normas da masculinidade naquele contexto. A primeira crítica que eu acho que a gente tem que fazer é que aqui o Craig Williams está pensando no modelo normativo, né? Eu acho a própria noção de um homem romano de respeito já muito problemática que o Williams coloca, né? Porque, enfim, de certa forma ele está tomando um comportamento muito particular como se fosse a norma que todas as pessoas do gênero masculino no Império Romano tivessem que seguir. Um segundo protocolo importante que Williams destaca sobre a masculinidade, que ele diz que governa o comportamento sexual dos homens, dizia respeito ao status social de seus parceiros, e aqui também a regra aplicava-se a despeito do sexo dos parceiros, né? Ou seja, com exceção da esposa dos homens, todos os romanos livres, tanto homens quanto mulheres, estavam oficialmente fora do alcance de um homem romano. O que isso quer dizer, dito de outro modo? Que um homem, para desempenhar a sua masculinidade hegemônica, poderia tomar qualquer pessoa como objeto de investida sexual, exceto as esposas de outros cidadãos, e exceto aqueles que fossem cidadãos como eles, ou seja, estrangeiros, escravos, libertos, essas pessoas estariam disponíveis para serem parceiras sexuais dos homens, e os homens, se os cidadãos fossem acusados de se envolverem, de serem objeto de relação sexual de outros homens, então eles não estariam se conformando com uma norma importante do comportamento hegemônico masculino naquele contexto. Finalmente, uma norma importante que Williams destaca é uma tendência à juventude. Então, enfim, o cidadão poderia desejar qualquer pessoa, contanto que não fosse a esposa de outro cidadão ou outros cidadãos como ele, e se fossem pessoas jovens, né, representadas como jovens, se as fontes representassem essas pessoas como jovens, melhor ainda. E aí, aqui, enfim, também a masculinidade hegemônica
no Império Romano tinha os seus desvios ou os seus comportamentos, digamos assim, com muitas aspas, imperfeitos, né? E aqui ele tenta um pouco delimitar quais seriam esses desvios à norma da masculinidade hegemônica no Império Romano. Quão precisa poderia ser a denúncia de efeminação feita por escritores romanos? Frequentemente, a linguagem era dita. O homem poderia ser acusado de não ser um homem, e aí tem as expressões que poderiam aparecer na documentação, maleuir, parumvir, e outras expressões semelhantes, ou ele, seu comportamento e seus atributos poderiam serem descritos como efeminatos, que quer dizer, de modo geral, efeminado, ou mulíebres, que quer dizer mais ou menos como de mulher, né? Não exatamente efeminado, porque efeminado é efeminatus, mas comportamento assemelhado ao de uma mulher, digamos assim. Menos direta, mas igualmente significante, é a linguagem metafórica representando um homem e seus atributos como sendo o oposto do homem forte e de ação. Delicatus, que quer dizer delicado, de modo geral, eneruis, que é sem forças, fractus, quebrado. Mas, acima de tudo, chamar um homem de moles, que pode ser tanto mole ou suave, como oposto de forte, digamos assim, ou associá-lo com a molitia, que é a moleza ou suavidade, indica que ele não é completamente masculino. Ou seja, tudo isso para dizer que também esse modelo hegemônico, ele possui os seus desvios, e aqui é um pouco como a documentação, de modo geral, indica as pessoas que se desviavam, né? Seja como efeminatos, como mulíebres, como fractos, moles, e sobretudo essa noção de molitia, que muitos veem como sinônimo de homossexualidade, né? Lembrando um pouco daquela distinção historiográfica que eu fiz no começo entre essencialistas e construcionistas. Os essencialistas tendem a ler a molitia, que é essa tal de moleza ou suavidade, como sinônimo ou como algo semelhante à homossexualidade dos nossos dias contemporâneos, o que é uma grande discussão. Mas, sobretudo, né, se a gente tem o homem mais normatizado, digamos assim, que é representado pela figura do wir, né, que é essa palavra aqui, que pode ser traduzido como homem, geralmente é traduzido como varão, né, em poesia épica, que é o homem modelo, digamos assim, o homem normativo, representante dessa masculinidade hegemônica. O seu contraposto é chamado pela historiografia, pelos documentos antigos, na verdade, de Kinaide, são os Kinaide, né? E aí define Williams. O Quinaidos era um homem que falhava em ser completamente masculino, cuja efeminação mostrava-se através de sintomas tais como a roupa e os maneirismos femininos, bem como um comportamento lascivo que provavelmente incorporava uma tendência a desempenhar o papel receptivo em atos sexuais. Os Kinaide eram, em outras palavras, uma subcategoria proeminente da categoria dos homens efeminados, os moles, mas não completamente idênticos àquela categoria. Ou seja, como eu disse, se existe aquela categoria que representa a masculinidade hegemônica, que é o ir, também existe aquela categoria que representa homens que não se adequavam ao comportamento masculino tido como desejado no Império Romano, que são os Kinaide. Também os Kinaide, assim como o termo molitia, enfim, esse termo Kinaidos é muito discutido pela historiografia, se Kinaidos são equivalentes a, por exemplo, homossexuais, né? O Kinaidos é um homem, não existe as Kinaidai, digamos assim, que seria o equivalente feminino plural. E, enfim, o texto que eu indiquei da Amy Richling, que é o segundo texto, que é Not Before Homosexuality, que é um artigo bastante longo da professora Amy Richling, discute isso, e ela defende, por exemplo, que Kinaide é, de certa forma, o equivalente ao homossexual, o que é uma questão muito debatida e muito controversa. E aqui eu acho que a gente encerra, então, esse segundo momento. E como eu não sei se eu consegui deixar claro, espero que sim, mas
como é possível perceber, a historiografia, ela um pouco trabalha de forma interseccionada entre gênero e sexualidade no que se refere aos estudos de masculinidade no Império Romano, mas também na Antiguidade Clássica de um modo geral. Né? O homem romano, a masculinidade romana, ela tem sido tratada de modo muito privilegiado como um efeito da sexualidade daquela figura. Né? Então, a depender do seu comportamento sexual, ou enfim, a depender do que os homens eram tidos como praticando ou não, né? A invectiva era muito comum naquele contexto. A sua masculinidade, ela é produzida de uma certa forma mais ou menos hegemônica, né? O que é bastante interessante, porque, enfim, é como se ao se envolver em atos sexuais, na antiguidade, não se tivesse produzindo categorias sexuais, mas sim categorias de gênero, né? O que é um pouco diferente da nossa realidade contemporânea. Quando a gente se envolve em uma relação sexual, estamos produzindo, de certa forma, identificações sexuais, não é? Se um homem tem relações sexuais com outro homem, ou dito de maneira talvez melhor, se duas pessoas do mesmo gênero têm relações sexuais, elas são homossexuais e não masculinas ou femininas, né? No mundo antigo é um pouco diferente esse jogo, né? Se duas pessoas têm relação sexual, elas não estão produzindo categorias sexuais, estão produzindo categorias de gênero. O que é, enfim, bastante interessante, bastante peculiar. E aqui eu encerro, então, essa fala mais abrangente e vou passar agora para os estudos de caso. Eu vou ler alguns trechos do... Primeiro eu vou começar com uma contextualização do satírico e depois passar alguns estudos de caso. Alguém tem alguma questão? Eu não sei, eu não estou conseguindo acompanhar o chat também. E se alguém quiser colocar alguma questão antes de passar para os estudos de caso, questão que seja mais ampla, historiográfica ou teórica, fique à vontade. Eu vejo que a Vitória Magalhães comenta aqui se esses termos como molítia carregavam uma conotação negativa ou era apenas uma denominação. Geralmente esses termos eram utilizados em invectivas, não é? Eles eram muito negativos, eles eram termos pejorativos. Um homem acusar outro homem de molítia, por exemplo, era uma invectiva, né? Enfim, era algo com carga negativa, tinha uma valoração, sim, não era neutro. Alguém levantou a mão, não sei quem foi, se quiser ligar o microfone e Oi, fazer... tá me ouvindo? Sim. Oi, Fabrício. Eu queria perguntar uma coisa. Queria saber como e se aparece o conceito de virilidade quando está se falando de masculinidade, né? Porque tem aquela coleção História da Virilidade. Eu nunca vi a parte inicial que parece que é sobre história antiga. Eu queria saber um pouco se tiver, se for o caso, né? Comentar um pouco sobre. Tá bom. Excelente questão, Thaís. E sim, deixa eu voltar aqui alguns slides. Como você lembrou, essa tem a coletânea História da Virilidade, e no volume 1, o primeiro capítulo é sobre a antiguidade, né? E virilidade é um pouco... Primeiro, ponto número 1, virilidade é uma palavra que deriva da palavra vir, que é a palavra masculina para descrever esse modelo mais hegemônico do comportamento masculino, digamos assim. Então, sim, tem tudo a ver. Inclusive, essa masculinidade hegemônica no Império Romano, ela é viril, na realidade, né? Ela é viril porque, enfim, de fato, ela tem a ver com o ir, inclusive, né? Então, sim, essa coletânea é muito boa, inclusive. Porque... desculpa. Não, pode falar. Não, é que é uma coisa assim que eu acho que também é bem complicada, né? Mas eu vejo muito que
muitas vezes virilidade é usada como sinônimo de masculinidade. Aham. E quando eu fui olhar um pouco sobre isso, nem sempre, né? Algumas Exato. pessoas que estudam tentam falar, cuidado, né? Quando você reduz a virilidade, a masculinidade e vice-versa, cria alguns problemas, assim, né? Aham. Teóricos, digamos assim. Concordo plenamente, Thaís. Isso é bastante bom você chamar essa atenção a esse ponto, porque, por exemplo, o Quinaidos, né, que é aquele que é o que desvia, ele não é nada viril, muito pelo contrário, ele é acusado de não ser viril, né, e ainda assim é uma categoria, é uma categoria de gênero, né, o Quinaidos é uma categoria dentro do universo mais amplo de masculinidade, digamos assim, no Império Romano e na Antiguidade, né, mas é uma masculinidade não viril. Tem, e não normativa também, né, muito pelo contrário. Tem um exemplo que eu vou dar daqui a pouco, de Kinaide que aparece no documento que é bastante interessante. Ai, Alguém pergunta, obrigada. alguém pergunta no chat que não entendeu a diferença entre categorias sexuais e categoria de gênero. Categoria sexual é quando, por exemplo, homossexual é uma categoria sexual, heterossexual é uma categoria que é produzida a partir da relação sexual entre pessoas, né? Dito de modo muito simplificado, não é? Então, se duas pessoas do mesmo gênero têm uma relação, se envolvem numa relação sexual, então surge daí a categoria homossexual, né? Enfim. E categoria de gênero não, categoria de gênero não tem a ver necessariamente com a sexualidade, pode ter a ver com isso também, mas não necessariamente, né? O que eu estava tentando dizer é que essas duas categorias que no nosso mundo contemporâneo podem ser compreendidas de maneira separadas para fins teóricos, digamos assim, na historiografia do mundo antigo elas são entendidas em conjunto, né? A sexualidade ela produz gênero no mundo antigo. Talvez no nosso mundo também, né? Só que a gente tende a perceber isso de maneira separada. Não sei se eu consigo me fazer entender bem, mas a gente pode voltar a esse ponto depois. Porque eu vou passar aos estudos de caso, e aí eu acho que fica um pouco mais, essas questões ficam um pouco mais claras, porque elas são teóricas e um pouco abstratas, e enfim. E eu falei que ia falar muito rápido sobre esses dois pontos e me alonguei demais, mas enfim. Vou passar então para o documento que eu estudo no meu mestrado, que já está no seu último ano. É um documento que eu estudo desde a iniciação científica, no segundo ano da graduação, que se chama Satíricon. E foi escrito provavelmente por um autor chamado Petrônio. Né? Tito Petrônio Niger é o nome completo dele. Foi governador da Bitínia, que é uma região do Império Romano, da Ásia Menor. O contexto político do Petrônio, ele foi cônsul, provavelmente entre julho e agosto de 62, que é o mesmo ano em que Sêneca começa a se afastar progressivamente da corte de Nero, né? 62 de Cristo, o imperador de Roma era Nero. Petrônio era membro da corte de Nero. O Tácito, nos Anais, que é um dos livros mais famosos dele, chama o Petrônio de elegantiae arbiter, que é tipo o juiz do que é belo, digamos assim, do que é elegante. Então foi uma figura destacada, uma figura importante, uma figura envolvida nas dinâmicas e nas disputas da corte de Nero, em uma época que alguns autores chamam de renascimento literário, né? O Nero foi muito importante no desenvolvimento da literatura nos anos 50 e 60 depois de Cristo. Ao redor dele, muitos autores floresceram, sobretudo Sêneca, seu sobrinho Lucano e Pércio. E Petrônio estava envolvido nessa corte de escritores, e o Satíricon foi escrito nesse contexto de renascimento, nesse contexto de florescimento literário.
Só que de modo um pouco trágico, em 66 depois de Cristo, Petronius se suicida, porque ele é acusado de estar envolvido numa conspiração que se convencionou chamar de conspiração de Pisão, né? Isso está no livro 16, nos capítulos 17, 18 a 20 dos Anais do Tácito. E, enfim, algumas pessoas compreendem que o Satyricon é o testamento do Petrônio, outras pessoas entendem que isso não é bem verdade, mas isso é uma discussão que eu não vou me aprofundar, e tem algumas referências aqui que eu deixo, depois eu coloco no drive que a Sara criou, né, o livro do professor Fábio Faversani, o livro do Schimmelin, que é um comentário, o livro do Sullivan e do Peter Walsh. Mas isso, como são questões, eu acho, muito técnicas, muito particulares da história do documento, eu acho que não vale muito a pena se aprofundar isso. Quem tiver se aprofundar nisso, quem tiver interesse, depois a bibliografia é vastíssima, vastíssima mesmo. O Satyricon, ele é um texto fragmentário, infelizmente a gente não tem ele completo, e ele é fragmentário desde o século VIII depois de Cristo. Foi escrito em um misto de verso e prosa, né, o que os latinos chamam tecnicamente de prosímetrum. Sua primeira edição moderna foi, que a gente chama de Editio Princeps, foi todas as primeiras edições modernas são chamadas de Editio Princeps, não só do latim, não só do Satyricon. Foi publicada em Milão em 1482, mas só em 1664 a Quena Trimalchionis, que é a parte talvez mais estudada do Satyricon, foi achada, né, que representa mais ou menos um terço do documento. O texto do Satyricon, por ter chegado em estado fragmentário, ele tem sido objeto de muita discussão de qual seria o seu estabelecimento mais próximo do original, né, e eu uso na minha pesquisa a edição do professor Ernoult, que foi publicada pela coleção Le Belles Lettres em 1923, e que foi traduzido para o português, isso é muito interessante. O PDF que eu mandei para vocês é a tradução do professor Cláudio Aquati, da Cosac Naif, de 2008, mas também tem outras. Tem a tradução da professora Sandra Braga Bianchet, que saiu pela editora Crisálida em 2004. A gente não sabe muito bem qual a extensão do livro, infelizmente, ou a extensão original, né? Supõe-se que ele teria 22 livros, um livro composto de 22 livros, né? Um pouco como a Eneida, um pouco como a Ilíada e a Odisseia de Homero, que tem 22 cantos, mas isso é um pouco conjectural. O fato é o que a gente tem hoje são 141 sessões, que são 141 parágrafos, que seriam talvez parte dos livros 14º e 15º, né? Então a gente tem uma porção muito, muito, muito pequena que sobreviveu de um livro que talvez tivesse uma extensão gigantesca. Uma questão importante para quem estuda o Satyricon intertextualidade, né, um documento que, embora seja cômico, se refere sempre à época de Homero e de Virgílio. E isso a gente vai ver daqui a pouco, como funciona na prática. E as personagens principais são essas: o Encólpio, que é um jovem, que é o narrador; o Gitão, que é um jovem caracterizado como dissimulado e lascivo, que é o namorado do Encólpio; Acilto, que é um personagem da mesma idade que Encólpio e disputa com Encólpio os amores de Gitão, né? Então você tem um triângulo amoroso entre 3 homens, Encólpio, Gitão e Acilto. Em um determinado momento, o Acilto vai embora e um poeta chamado Eumolpo substitui o Acilto. E fora isso, tem alguns outros. Esses são os personagens principais: Encólpio, Gitão, Acilto e Eumolpo. E o Satyricon, conforme a gente tem hoje, narra a história da viagem desses 3 personagens pelo sul da Península Itálica, né? Pressupõe-se que eles estão indo da Gália até a Ásia Menor, e a gente tem um pequeno trecho dessa viagem. Fora isso, tem outros personagens secundários, que são o Trimalquião e a Fortunata, que é um liberto e a esposa, que é uma ex-prostituta, e o Encólpio, o Gitão e o Acilto vão jantar em um determinado momento na casa do Trimalquião. A gente vai ver isso daqui a pouco.
E também algumas sacerdotisas. A Quartila, Noteia, são 2 sacerdotisas de Priapo, que é um deus menor do panteão greco-romano, e a Proselenos, que é uma velhinha que é auxiliar da sacerdotisa Noteia. E, finalmente, a Circe Acríside. A Circe é uma senhora muito rica da cidade de Crotona, e Críside é sua escrava, né? Então, enfim, acabando essa introdução, o Satyricon de Petrônio é essa história ficcional que conta a história da viagem de Encólpio e também dos seus amores, das suas relações sexuais, sobretudo com Gitão e com Acilto, e depois com Eumolpio. Isso aqui, né, é o que eu já falei, é o estado fragmentar episódico da obra. A obra conta a viagem de Encólpio pelo sul da Península Itálica. Supõe-se que ele está sendo objeto da vingança desse deus, que é Priapo, mas isso é objeto de muito debate também, se isso é verdade. A hipótese realista, né, como está aqui, que, enfim, Petrônio ele tem um ponto de vista muito realista, alguns chamam de muito realista, porque ele representaria setores subalternos da sociedade romana do Império I, o que é bastante interessante. Mas essa hipótese também está sendo muito criticada, porque recentemente tem se pensado o Satyricon como literatura de corte, como eu disse, né? O Petrônio, que é o autor, vivia na corte, inserido num contexto de debate literário muito efervescente, e então se tem destacado nos estudos literários mais recentes como, na realidade, essa abordagem realista do Petrônio no Satyricon é um efeito de uma construção retórica, de uma construção artística muito fina, muito sutil e muito elaborada. E eu acho que aqui, enfim, encerramos a introdução do que é o Satyricon, o que ele conta, e agora entramos para os casos. Eu trouxe, acho que 5 casos, 5 excertos do Satyricon para a gente tentar ver como funciona num documento do século I depois de Cristo a construção da masculinidade, né? O que é masculino no século I depois de Cristo em Roma, mais especificamente no Satyricon de Petrônio. O primeiro exemplo que eu trago, ele está entre as seções 9 e 11 do Satyricon, e é um exemplo que, infelizmente, é muito fragmentário, mas muito interessante. Todas as traduções que eu trouxe são do professor Cláudio Aquati, que é daquela edição que eu mandei por e-mail. Então, a primeira fala, né? A gente tem o Gitão, como eu disse, é o namorado do personagem principal. Contextualizando, eles estão numa cidade grega do sul da Península Itálica, ninguém sabe exatamente que cidade é, e o Encólpio, que é um rapaz, um acadêmico, ele está disputando no fórum para ver quem é o melhor orador, ele está disputando com um professor de retórica, e de repente o seu companheiro Acilto desaparece, foge, e ele vai atrás, abandona a discussão, vai atrás e procurando o Acilto, ele acaba dando de cara com o Gitão, que é o seu namorado, né? Esses nomes eles são traduzidos e um pouco adaptados, né? Por isso que Gitão é um nome um pouco diferente. E aí, procurando Acilto, que tinha fugido, ele encontra com o Encólpio, se encontra com o Gitão, e aí o Gitão fala o que aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte, segundo o Gitão: esse teu irmãozinho, que no original tá frater, aí, ou companheiro, que no latim é comes, veio agora há pouco à casa que alugamos e ficou querendo tentar-me o pudor, à força. Como acabei gritando, ele puxou o gládio e disse: se és Lucrécia, encontraste um Tarquínio. Então, o que aconteceu? O Encólpio estava lá, disputando a oratória para ver quem era melhor. Acilto desaparece, ele vai atrás do Acilto. Procurando Acilto, ele encontra com o Gitão, e o Gitão explica que o Acilto fugiu da discussão e foi transar com ele, Gitão, né? E transar de uma maneira, enfim, nas palavras do Gitão, ficou querendo tentar meu pudor à força, né? Aí segue o Encólpio. O Encólpio reage a essa situação um pouco peculiar.
e briga com o Acilto e diz: o que me diz, seu puto, manso que nem uma mulher, que nem sequer o hálito se salva. E aí, manso que nem uma mulher, em latim é muliebris patientia escortum. Muliebris, que é aquela palavra que eu mostrei nos slides anteriormente, em um dos slides anteriores, que demonstra uma certa inadequação ao modelo, ao comportamento masculino ideal, digamos assim, o mais hegemônico. E o Acilto fica muito nervoso e responde para o Encólpio: ora, por que você não cala a boca, falou ele, seu gladiador obsceno que a arena expulsou por causa da ruína em que você se encontra? Por que não cala a boca, não é? Você não cala a boca, não é, seu assassino noturno? Você que nem quando contava com as forças, se bateu com uma mulher decente. Você de quem fui irmãozinho, frater, também lá no parque, na mesma condição desse garoto, o Gitão, agora no albergue. Então, o que a gente tem aqui? Se alguém quiser depois fazer alguma questão, fique à vontade. Encólpio fica muito nervoso com o que relata Gitão, e ele vai e briga com Acilto, que foi quem tentou manter uma relação sexual com Gitão. E, de maneira muito interessante, ele dirige a sua invectiva contra o Acilto, na realidade, contra a masculinidade do Acilto, né? Porque ele diz: o que me diz, seu puto, manso que nem uma mulher, que nem sequer o hálito se salva. Manso que nem uma mulher, não é? Muliebris, patientia, escortum, literalmente quer dizer prostituto que sofre como uma mulher, digamos assim, prostituto que se comporta como uma mulher. É isso que um pouco diz o Muliebris, patientia, escortum. E isso é muito interessante, né? Porque a relação que o Encólpio, aliás, que o Acilto tem com o Gitão, que é uma relação que se enquadra nos modelos de masculinidade hegemônica, digamos assim, de comportamento ideal, o Encólpio subverte isso, né? O fato dele é um triângulo amoroso, como eu disse, né? Tanto o Gitão, o Encólpio como o Acilto, eles mantêm uma relação sexual entre si. E quando o Encólpio não se vê satisfeito nessa relação, não é? Quando ele acha que o Acilto está passando dos limites, quando ele acha que o Acilto está se comportando como muito homem, ele acusa o Acilto, na verdade, de não ser homem, né? Isso é uma inversão de papéis bastante bizarra, porque o Acilto, sendo muito homem, avançando sobre um parceiro sexual, digamos assim, se comportando de uma maneira que não, naquele contexto não tem problema nenhum, o Encólpio ele vira e ataca o Acilto a partir de uma categoria de gênero, né, uma categoria de masculinidade. E o Acilto, por sua vez, sendo atacado, faz a mesma coisa. Redistribui para o Encólpio a acusação de não ser tão masculino. Que ele fala: você que nem quando contava com as forças se bateu com uma mulher, né? Você que nem quando tinha, enfim, aquilo que a gente viu anteriormente. Uma das maneiras de você dizer que um homem não é de fato masculino no Império Romano é dizer que ele não tem força. Nem quando você era homem, você dava conta de agir como homem. E você vem me acusar de não ser homem, né? E isso, para além desses jogos de inversão, você pergunta, então, quem se conforma aqui com o comportamento masculino hegemônico, digamos assim, que é aquele modelo penetrativo, que é chamado pela historiografia? Bom, ninguém se conforma no final das contas, né? Nem o Gitão, nem o Acilto, nem o Encólpio, porque um fica acusando o outro de ser menos masculino, quando na realidade ali eles não estão quebrando nenhuma regra do comportamento masculino naquele contexto, né? Isso é bastante bizarro. E fora isso, que dá uma ambiência particularmente engraçada é o fato de o Gitão se colocar numa posição relacionada com a Lucrécia, né? Que é aquela personagem mítica do final do período monárquico e começo do período republicano da história de Roma. Então, não apenas aqui
há todo um jogo de inversões de papéis e de não conformidades, mas também isso é composto literariamente a partir de um intertexto que é bastante conhecido dos romanos, né, usando referências históricas e, e míticas, né, porque o Gitão se colocar no papel da Lucrécia para um romano seria muito engraçado, porque o Gitão é de fato uma pessoa, né, enfim, lascivo, o que na realidade é o oposto da Lucrécia, né? A Lucrécia para os romanos era um modelo de virgindade perfeita, não de virgindade, mas de piedade, né? De maior piedade, digamos assim. Então aqui tem, nesse primeiro exemplo que eu trago, tem de castidade, exatamente, Sara, obrigado. Tem todo um jogo de inversões bastante interessantes. Trago um segundo exemplo, um segundo caso para a gente analisar, que é a relação, um tempo depois, Encópio e os seus companheiros seguem sua viagem, eles vão parar no mercado, onde eles tentam aplicar um golpe vendendo uma roupa roubada, e aí acontece que eles acabam se encontrando com uma personagem com quem eles já tinham cruzado anteriormente, em um trecho perdido do documento, infelizmente, que é a Quartila, que é uma sacerdotisa. Né? E nesse trecho perdido, a gente consegue entender, a partir do que sobreviveu, que tanto o Encópio como o Gitão e o Acilto, eles ofenderam a Quartila. Provavelmente invadiram um culto que ela estava presidindo, o que fez com que ela fosse vítima de uma vingança sagrada. E aí, ao reencontrar com Quartila, entre as sessões 16 e 26 do Satyricon, a Quartila, essa sacerdotisa, vai tentar, enfim, espiar a sua condenação através de um ritual, que é o que a gente vai ver agora, que é um ritual onde o Encópio, ele passa a ser objeto de investida de um Quinaidos, que, lembrando alguns slides anteriormente, é tido como uma figura de uma masculinidade não viril, não hegemônica naquele contexto. Então, comecemos. Quartila diz assim na seção 19.2 do Satírico. Ela reencontra com as personagens e diz o seguinte: hoje proibi que neste albergue, que é onde eles estão hospedados, né, eles estão numa hospedaria provisória, porque estão viajando, proibi que neste albergue se admitisse quem quer que fosse pelo seguinte: para que eu recebesse de vocês, sem nenhuma perturbação, o remédio para a minha terçã, para a minha febre. Encópio, aí a Quartila tranca, proíbe que as pessoas entrem, e começa uma série de rituais expiatórios, e aí o Encópio reage da seguinte maneira. Assim que Quartila disse essas coisas, Acilto ficou estupefato por um instante. De minha parte, mais gelado que o inverno das Galhas, não pude articular palavra. No entanto, eu não esperava que sucedesse uma desventura maior. Nosso grupo assegurava isso. Afinal, eram 3 mulheres pequenas, mulhercula no original, se quisessem tentar alguma coisa. Naturalmente, elas eram fraquíssimas contra nós, que pelo menos éramos do sexo viril. E a verdade é que já havíamos arregaçado a roupa. E eu já tinha até formado pares, de tal forma que, se fosse necessário lutar, eu próprio enfrentaria Quartila, Acilto a escrava e Gitão a moça. Aí tem uma pequena lacuna no texto, marcada pelo asterisco, e, infelizmente, a gente não tem o que acontece, mas tem o que Encópio narra como uma conclusão, que é o seguinte: então, atônitos, toda a nossa coragem nos abandonou, e a morte já não havia por que duvidar, insistiu em passar diante de nossos próprios olhos. Ou seja, a Quartila tenta investir contra os personagens, né, contra o triângulo amoroso, Encópio, Acilto e Gitão. Ela não estava sozinha, ela havia acompanhada de mais 2 mulheres, e o Encópio fica muito incomodado com aquela situação e pensa em reagir e diz o seguinte, né? Bom, são 3 mulheres pequenas, mulhercula, e o que é um termo muito, é um termo muito específico, que quer dizer, na verdade, mulherzinhas, né? Se for traduzir assim, mais ao pé da letra.
o que dá a todo episódio uma questão, enfim, muito marcada por uma certa interação de gênero. Porque, como o próprio Encópio diz, bom, nós somos do sexo viril, e se essas 3 mulheres vierem tentar alguma coisa contra a gente vai se dar muito bem, e eu brigo com a Cartila, o Acilto briga com a escrava, e o Gitão briga com a moça, e a gente resolve a questão por aqui. Acontece que, embora ele se gabasse muito, ele perde a disputa, o que também coloca toda uma questão de, olha como o Encópio tenta produzir uma certa masculinidade viril e, enfim, combativa, e essa masculinidade que a gente poderia chamar de hegemônica não se concretiza, porque ele já de partida é derrotado junto com seus colegas pelas suas esposas, o que é de fato, no contexto todo do satírico, muito engraçado. E isso também dá o tom das cenas que virão depois, né? Porque a própria relação desse ritual de expiação, no final das contas, é uma relação entre pessoas mais viris e menos viris, né? O próprio personagem já coloca de partida isso, né? Quando ele se contrapõe, dizendo éramos do sexo viril, tentando lutar contra 3 pequenas mulheres, né? As mulherculas. E aí, segue uma série de rituais e o Encópio diz, pobre de nós, queríamos gritar, mas não havia quem nos ajudasse. Além disso, por seu lado, Psique, que é uma das auxiliares da Quartila, me espetava o rosto com um alfinete de cabelo toda vez que eu tentava pedir pelo amparo dos Quirites. Quirites é uma maneira de dizer romântico. Por sua vez, uma garota perseguia Acilto com um pincel que ela havia mergulhado em satírio, que é uma bebida afrodisíaca. Ou seja, aquilo que o narrador do Satyricon constrói como uma situação de conflito baseado numa binaridade de gênero, né? Nós que somos do sexo viril contra elas que são mulherzinhas, mulhercula, vai por água abaixo, e nem mesmo reivindicar o direito do cidadão romano, né, o amparo dos Quirites, funciona. Ou seja, no final das contas, o que está no mais profundo do texto, digamos assim, ou que a gente pode argumentar que esteja no mais profundo do texto, é que aqui há toda uma tentativa de construir uma certa masculinidade hegemônica, normativa perfeita, que nunca se realiza e não vai se realizar, né? Eles já perdem para Quartila logo de presente, logo de partida, e agora eles vão passar por uma série de derrotas de pessoas do mesmo gênero que eles, que são também masculinas, que são os Kinaide, porque, como narra o Encópio, no fim, ainda por cima, veio uma bicha, pelo menos assim que traduz o Aquate, enrolada com uma manta de pelúcia verde escura, erguida até a cintura. Ora ela nos batia com a bunda bamboleante, ora nos dava nojo com os beijos mais fedorentos, até que Quartila, segurando uma verga de baleia e também com as roupas erguidas até a cintura, mandou libertar aqueles infelizes. Ou seja, se Encópios, Acilto e Gitão já estavam perdendo essa disputa entre personagens masculinas e personagens femininas para Quartila e para Psique, que é a sua auxiliar, e para Paniques, que é a outra que forma o trio, agora vão perder também para uma pessoa que é do mesmo gênero que eles, né? E aí essa incapacidade de produzir uma certa masculinidade hegemônica atinge assim níveis altíssimos, porque aceitar alguém na sala, alguém aceito na sala. Essa incapacidade de produzir a masculinidade hegemônica, ela entra no ápice, porque aí essa figura que é o Quinaidos, que é uma figura pouco viril, né, como a gente viu, uma figura desviante, uma figura que, embora fosse masculina, não se conformava ao padrão normativo, dirige contra essas pessoas que estão tentando construir uma certa masculinidade normativa, dirige invectivas, começa a acusá-las de não serem masculinas. Olha só. Narra Encópio.
entra uma bicha, um Quinaidos, o ser mais sem sabor do mundo, e, é claro, típico daquela casa. Mal soltou uns gemidos e desmunhecou, foi logo disparando os seguintes versos. Aqui, aqui, venham agora, ai, bichonas, que em latim é uma palavra que, esse termo, espada lucinaide, que só aparece essa única vez em toda a documentação antiga, é um neologismo do Petrônio, e segue o Quinaidos contra o Acilto, contra o Encópio, contra o Gitão. Estiquem o pé, apressem o passo, os pés voem sobre eles. A perna pronta, a bunda ligeira e as mãos tentadoras. Ó seus broxas, moles, ó seus velhos, ó seus castrados de Apolo. Logo que recitou seus versos, ela me babou com um beijo que era a maior imundície. Depois veio para cima de meu leito e despiu-me com toda a força, apesar de minha relutância. Ela ficou durante muito tempo sobre minhas partes. Parecia um moinho. Foi totalmente em vão. Por sua fronte coberta de suores corriam rios de essência de acácia, e entre as rugas do rosto era tanto alvaiade, que é uma espécie de maquiagem branca, que parecia uma parede descascando na chuva, a ponto de desabar. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, se antes a gente tinha oposição entre pessoas do gênero feminino e pessoas do gênero masculino numa disputa, num conflito, agora a gente tem uma oposição entre pessoas que também são do gênero masculino, os Quinaide, aliás, e pessoas que, embora também sejam do gênero masculino, são pessoas que estão tentando construir uma masculinidade mais normatizada, mais adequada às normas, que é o Encópio, o Acilto e o Gitão. E o que tem, na realidade, é também uma inversão de papéis, porque aquele que supostamente não se conformaria, que é o Quinaidos, vira contra aqueles que estão tentando se conformar à norma, ou então aparentar serem conformes à norma de gênero naquele contexto, e passa a acusá-los de, olha só, né, você é um moles, que é aquela palavra, enfim, que pode ser traduzida como mole ou como suave, né, então, enfim, eu acho que tem aqui no hipotexto desse trecho uma sugestão de que a masculinidade ela é construída não apenas em relação com a feminilidade, como no caso com a Quartila, mas também com com outras pessoas do gênero masculino, de modo que, na realidade, embora haja esse ideal da norma, esse ideal por se submeter à norma, às vezes você pode sair na rua, tentar ser a pessoa do gênero masculino mais perfeita e descobrir que, na realidade, a norma, ela é só norma, ela é incompleta, ela é só um ideal, e que você não vai ser capaz de se adequar nunca a ela, né? E, muito pelo contrário, uma pessoa que você considera como não adequada à norma, no caso da documentação antiga, um Quinaidos, pode virar para você e falar, olha, você também não se adequa, né? Você também é um moles, né? O que eu acho que evidencia exatamente isso, a masculinidade como um ideal que não é jamais atingida, né? Só existe como ideal, como seja ideal discursivo, seja como ideal prático, mas a sua prática ela é sempre incompleta, sempre fragmentada e sempre impossível de ser seguida completamente. E é aqui, não sei se alguém tem uma questão, não sei se no chat tem uma questão. Passo para um trecho, para um terceiro caso, que é um pouco depois de quando acaba o ritual da Quartila. Eles fogem, eles acham que estão sendo... É demais, assim, Encópio, eu acho que ele está sendo colocado numa situação pouco masculina para ele foge. E foge e vai parar no jantar na casa de um ex-escravo chamado Trimalquião, que é muito rico. E é casado com uma mulher chamada Fortunata, que é uma
prostituta, pelo menos é isso que é dito em certa altura do documento. E aí, Encop e a Citdigitão não conhecem aquelas pessoas, eles vão parar lá meio por acaso, não conhecem o Trimalquião, não conhecem a Fortunata, é meio que um jantar de desconhecidos, né, de um ex-escravo com seus amigos ex-escravos. E aí o Encop está muito perdido e ele vira para o vizinho da mesa, para a pessoa que está sentada ao seu lado, e pergunta, né, o que está acontecendo, quem que é aquela mulher que ele vê andando para cima e para baixo. E o Hermerote, que é esse outro convidado do jantar, explica. Aquela mulher é a esposa de Trimalquião, diz o Hermerote. Chama-se Fortunata, pois conta dinheiro a rodo. Né? Fortunata pode ser traduzido como sortuda, algo assim. E ainda agorinha o que ela era. Teu gênio me perdoe, mas você não aceitaria da mão dela nem mesmo um pedaço de pão. E agora, sem mais nem porquê, está nas alturas. É tudo para o Trimalquião. No fim das contas, se ela disser para ele que meio-dia em ponto está escuro, ele vai acreditar. Nem ele próprio sabe o que tem o ricaço, mas a filha da puta, no original Talupátria, vê tudo de antemão e até onde você nem calcula. Nem bebe, é econômica, tem juízo. Essa mulher vale ouro. No entanto, tem uma língua, uma gralha. Se ela gosta de um camarada, gosta. Se não gosta, não gosta. E o Trimalquião, então? O mesmo tanto que os milhafres, que é uma espécie de ave, podem voar é o quanto ele tem de terras. Dinheiro e mais dinheiro. Tem mais prata na guarita do porteiro dele do que qualquer um tem no patrimônio. E os escravos, então, barbaridade. Por Hércules, calculo que nem a 10ª parte deles conheço o patrão. Enfim, pode juntar debaixo de uma folha de arruda quantos desses babacas ele quiser. Essa é uma fala logo do começo desse jantar, e que me parece, como vocês vão ver, dá um pouco o tom do que vai ser todo o jantar. Né? No jantar, o Encólpio, o Acilto e o Gitão, eles meio que desaparecem, e eles ficam meio que assistindo o que acontece lá, né? O que o Trimalquião serve de comida, os entretenimentos, etc. E um ponto interessante é a relação que o personagem Hermerote já coloca logo de começo, que o próprio Trimalquião estabelece com a sua esposa, né? E que os convidados estabelecem entre eles. Como a gente vai ver, o Petrônio, no jantar, constrói a personagem Trimalquião junto com a personagem da sua esposa Fortunata. Em certos momentos, essa relação é de complementaridade, e então a Fortunata ela é caracterizada muito positivamente, e o Trimalquião também, e em certos momentos essa relação é de oposição, seja fazendo com que Fortunata seja uma personagem caracterizada positivamente, ao contrário do seu marido, seja o Trimalquião tentando se caracterizar positivamente, ao mesmo tempo que caracteriza a sua esposa de uma maneira negativa. Sigamos com um exemplo. Em um certo momento, então, um pouco mais adiante no banquete, o próprio Trimalquião diz o seguinte, né, muita comida já foi servida, muita bebida, a festa está de vento em popa, e o Trimalquião diz, nenhum de vocês pede para minha Fortunata dançar? Vão por mim, ninguém dança melhor o Cordax, que é um tipo de dança típica do sul da Península Itálica. E ele próprio, mãos erguidas sobre a testa, imitava o ator Ciro com todos os escravos em cor. Medeia perimedeia. Essa frase é um pouco difícil de traduzir e o Aquati manteve no original. E ele se exibiria no meio de todos, se Fortunata não se aproximasse de seu ouvido e, creio, lhe dissesse que não ficava bem a um homem na posição dele cometer disparates tão grosseiros. Mas nada era tão instável. Uma hora ele mantinha o respeito para com Fortunata, sua esposa, outra ele seguia apenas seus instintos. Então, o que acontece? Se no começo isso é bastante interessante. Se no começo, quando o Encólpio não entende muito bem quem são aquelas pessoas, ele pergunta para o seu vizinho na mesa e o vizinho diz, olha, aquele é o Trimalquião, ele é muito rico, e aquela esposa do Trimalquião se chama Fortunata e, resumidamente, ele diz, aquela mulher não presta. Mais para frente, quando Encólpio, então tem uma caracterização ali
personagem masculina positiva versus personagem feminina negativa. Conforme o banquete vai avançando, o Encópio já conhece aquelas pessoas, o Trimalquion já está um pouco bêbado, digamos assim, e ele faz um elogio à sua esposa, né? Ela dança muito bem. Ninguém dança melhor o córdax, ou seja, ele representa a sua esposa como uma personagem positiva, e ao invés de fazer com que ela dance, ele assume o papel que ele disse ser dela, né? Ele começa a dançar, e a Fortunata, muito sabiamente, vai até o ouvido dele, e como diz o Encópio, né, que é o narrador, diz creio, ou seja, ele acredita que é isso que a Fortunata disse, lhe diz que não ficava bem a um homem na posição dele cometer disparates tão grosseiros. Veja que interessante, a Fortunata aqui, ela não é apenas caracterizada como uma personagem feminina positiva, pelo próprio Encópio, que é o narrador do satírico, ou seja, ele já se afastou daquela boataria que o Hermerote tinha dito, mas ela é tão positiva que ela sabe como um homem tem que se comportar, né? Ela chega para o marido e fala, olha, não tá bom, para, né? Isso não convém que você faça. O que, de certa forma, evidencia ou sugere que a Fortunata, talvez, enquanto personagem, do ponto de vista do Encópio, é alguém que administra ou sabe navegar melhor pelas normas da masculinidade hegemônica, digamos assim, do que o seu próprio marido, né? A Fortunata sabe melhor como um homem tem que se comportar do que o seu marido. O que é bastante interessante, porque isso nos coloca a questão de, então, afinal de contas, onde está a masculinidade aqui, né? Tá mais na Fortunata do que no Trimalquion, né? Pelo menos o comportamento hegemônico e normativo, né? Porque a Fortunata chega para o marido e fala no seu ouvido, segundo acredita Encópio, que não ficava bem um homem na posição dele cometer disparates tão grosseiros, né? Enfim, a norma de gênero, a norma de masculinidade aqui vem da sua parceira, da sua esposa, não é? O que age de maneira, digamos, de maneira sensata, né? Tentando melhor administrar o comportamento do marido que estava já bêbado. Mais para frente, no banquete, o Trimalquion faz umas piadas incompreensíveis, de mau gosto, e o Assilto, que é uma das três personagens principais, começa a dar risada. A risada do Trimalquion, que é o dono da festa, e o mesmo Hermerote que apareceu agora há pouco fica muito irritado e começa a brigar com ele e diz o seguinte, né? E aqui tem toda uma construção de quem é mais homem que o outro, muito marcada pelo local social em que essas diferentes personagens ocupam, né? O Assilto é um personagem educado, embora fosse pobre, ele nasceu livre, ele nunca foi escravo, e o Hermerote, ao contrário, ele era escravo, ele é um liberto agora, né? Ou seja, ele é um ex-escravo, que não teve a mesma educação que o Assilto teve, e que fica muito irritado com esse comportamento um pouco snob do Assilto contra o Trimalquion, e dirige toda uma invectiva contra ele, dizendo exatamente o seguinte, né, tentando se contrapor, você é homem, você se acha mais homem que eu, mais adequado que eu por ser estudado, etc., mas eu também sou homem. Né, eu também sou mais homem do que você. Né, vamos ver, enfim, as palavras do Hermerote, o que ele diz. Do que é que você está rindo, sua besta? Por acaso todo esse luxo do meu patrão não te agrada? Ah, vai ver que você é mais rico e está acostumado a ir a festas melhores. Ah, se fosse certo que a deusa deste lugar me protegesse, como é certo que eu te fecharia o bico se eu estivesse aí do teu lado. E aqui um parênteses, né? O Assilto, ele não é estrangeiro, o Hermerote ele diz que ele veio da Ásia, por isso que ele diz, se a deusa deste lugar me protegesse. Segue ele. É o roto falando do rasgado, sei lá que vagabundo, um tresnoitado que não vale o que mija. Em suma, se eu mijar em volta dele Assilto, ele não vai saber por onde fugir. Por Hércules,
Não é comum eu me esquentar com facilidade, mas se eu dou moleza, eles montam em cima. Ele fica rindo. Quer que há para rir? Por acaso teu pai comprou o feto a peso de ouro? Você é um cavaleiro romano? Eu sou filho de um rei. Por que então você virou escravo? Você deve estar perguntando. Porque eu mesmo me entreguei à escravidão e preferi ser cidadão romano a ser tributário. E agora eu espero viver assim, que eu não seja motivo de chacota para ninguém. Sou um homem entre os homens. Ando de cabeça erguida, não devo nada a ninguém, nada a ninguém. Nunca levei um protesto, ninguém me falou em público. Pago o que deve. Comprei umas terrinhas, juntei um dinheirinho, tenho 20 bocas para sustentar, fora o meu cachorro. Comprei minha mulher, de volta, o que se subentende que ela também era escrava, para que ninguém enxugasse as mãos nela. Paguei 1000 denários pela minha própria cabeça. Fui nomeado Sérviro Augustal e nem precisei pagar nada. Espero morrer assim, que eu não passe vergonha depois de morto. E aí segue ele, é uma invectiva enorme. No entanto, você é tão ocupado que não dá para olhar para trás. No outro você vê um piolho, em você não vê um carrapato. Na sua opinião, nós só fazemos papel de ridículos. Eis o mestre de vocês, um homem já idoso. Nós caímos nas boas gargalhadas dele. Mas você, um fedelho cheirando a leite, não tuge nem muge, seu vaso de barro. Aqui tem umas, enfim, umas invectivas típicas que os romanos talvez achassem muito ofensivas, tipo seu vaso de barro, mas que pra gente não faz muito sentido, né? Mas que para eles deviam fazer. Você parece mais uma tira de couro na água. É mais maleável, melhor não. Você é mais rico. Vai, almoce 2 vezes, janta 2 vezes. Eu prefiro mais o meu crédito que tesouros. No fim das contas, alguém me pediu 2 vezes. Durante 40 anos eu fui escravo. No entanto, ninguém sabe se eu sou um escravo ou um homem livre. E eu cheguei a esta colônia como um escravo de cabelos compridos, por capilatus em latim. A basílica ainda não estava construída. No entanto, dei duro para satisfazer meu patrão, um homem cheio de nobreza muito digno. Uma unha dele valia mais do que você todinho. E em casa eu tinha quem me passasse a perna, de um modo ou de outro. No entanto, graças ao gênio dele, dei a volta por cima. Isso que enfrentei são verdadeiras provas, pois nascer em liberdade é tão fácil quanto dizer vem cá. Do que é que você está espantado agora, que nem um bode numa plantação de ervilhas? E aqui acaba a invectiva dele, essa longa invectiva do Hemerote contra o Acilto. Enfim, aqui é um pouco do que eu disse, né? Tem dois modelos de masculinidade se enfrentando, né? A gente só sabe um lado da história, que é a invectiva do Hemerote, porque o Acilto riu e ele não responde. O Acilto não tem a resposta do Acilto, né? Mas o que a gente percebe é que aqui, como diz o próprio Hemerote, o Hemerote tenta se construir como um homem entre os homens, né? Ele anda de cabeça erguida, não deve nada a ninguém, nada a ninguém. Embora ele não seja bem educado, embora ele venha da Ásia, embora ele tenha, enfim, sido o puer capilatus, como está escrito aqui, né? Um escravo de cabelos compridos, o que nesse contexto quer dizer que ele era objeto sexual do seu antigo dono, né? Que é o que ele diz. Dei duro para satisfazer meu patrão, um homem cheio de nobreza e muito digno. Uma unha dele valia mais do que você todinho, né? Então, a despeito do fato da personagem Hemerote não se enquadrar na masculinidade mais perfeita, não é, que ele vê no Acilto, ainda assim ele reafirma sua posição como masculino, né? E costurando uma série de marcadores sociais em cima de outros marcadores. Então, ele se constrói como masculino, mas como ex-escravo, como vindo da Ásia, como, enfim, uma pessoa que ascendeu socialmente, uma pessoa que não estudou. Né? E aqui você tem, de certa forma, também uma situação de disputa e de crise entre dois modelos masculinos, um hegemônico, que a gente não conhece o lado, e um outro contra-hegemônico que diz, ok, não é a masculinidade perfeita, digamos assim, mas ainda assim eu sou um homem entre os homens.
Mais para frente ele vai fazer a mesma coisa com o Gitão, mas eu acho que eu vou pular essa parte, porque a estrutura é a mesma, né? O Gitão também ri do Trimalquião, e o Emerote fica muito irritado e ele fala, e você também tá rindo, sua cebolinha enrolada? Viva Saturnais, já é dezembro, e ele segue com uma série de invectivas contra o Gitão, que tem a mesma estrutura, né? Ele contrapõe, o Emerote contrapõe a sua masculinidade com a do Gitão, num jogo muito parecido, porque é o mesmo contexto do que acontece com um assunto. Aí a temperatura começa a esquentar muito, e o Trimalquião, que é o dono do jantar, intervém para apaziguar a situação e diz, né? Vamos lá, deixem as discussões de lado, ânimo de preferência. E você, Merote, deixa o rapazinho, no latim é adolescente. Nele, o sangue está fervendo. Você é que precisa ser mais compreensivo, né? Você é Merote, no caso. Nessas coisas, quem é vencido sempre vence. Também você, quando era um frangote, cocorocó, né, ele faz tem uma onomatopeia no texto, não tinha bom senso. Portanto, é melhor não perdermos o bom humor. Vamos assistir aos homeristas. Como que o Trimalquião resolve essa questão, esse conflito entre masculinidades? Dizendo, olha, eles são jovens, o sangue deles esquentou, e você é mais velho, então vamos lá, né? Quando você era um frangote cocorocó, você também não tinha bom senso, mas agora você já não é mais um frangote, então vamos ter bom senso e vamos aqui assistir os homeristas, que é mais divertido, né? A solução do Trimalquião é muito interessante, porque embora no começo, quando ele começa a dançar, ele não soubesse navegar entre as normas da masculinidade, digamos assim, quando ele vê uma crise entre dois padrões de masculinidade que não envolvem a ele, e que muito pelo contrário estão atrapalhando a diversão dele, o jantar dele, aí o Trimalquião ele é muito pragmático e é muito conhecedor das normas, digamos assim, né, do comportamento normativo, e tenta reenquadrar o Emerote naquilo que deveria ser o comportamento masculino ideal para a idade dele. Fala, olha, você não é mais jovem, comporte-se como um jovem. Eles são jovens, estão se comportando como jovens, né? O que demonstra uma certa sofisticação, digamos assim, da personagem Trimalquião. E aí, seguimos no jantar do Trimalquião, e o próprio Trimalquião mais para frente vai falar sobre a sua própria trajetória, né? E ele diz, nos meus tempos de escravo de cabelos compridos, capilatos, que é o mesmo termo que o Emerote usa, né, que é o escravo, que era um pouco o objeto sexual seu patrão, desde pequeno eu levei uma vida de luxúrias. Morreu o favorito do patrão, que era o nosso próprio patrão no final das contas. Então o Trimalquião começa, em uma certa altura, já no fim do banquete, a falar sobre a sua trajetória de vida, né? E a primeira coisa que ele destaca era, eu era objeto do meu antigo patrão. Mais para frente, chegam algumas personagens novas, a Cintila e o Rabinas, né? Rabinas é um construtor de túmulos, Cintila é a esposa dele, e Massa é um escravo, que é o Capilatos do Rabinos, né? Que é o preferido do Rabinas, que é o objeto de investida sexual contra o Rabinas. E aí, em um determinado momento, o Rabinas faz um elogio ao seu escravo, ao Massa, o que desperta, enfim, a raiva da esposa Cintila, e aí narra o encólpio. Cintila talhou a conversa do marido. É claro que nem todas as habilidades extraordinárias você conta. Isso sim, mas eu cuido dele e vai ser na base do ferrete. Trimalquião riu e disse, conheço o Capadócio. Ele não nega a raça e eu bato palmas para ele por Hércules. Isso sim ninguém vai lhe pôr no túmulo. Mas você, Cintila, deixa dessa ciumeira. Vai por mim. Nós também conhecemos vocês. Pelas minhas forças, se eu não costumava brincar com a própria patroa, a ponto do patrão desconfiar.
Foi por isso que ele me largou a cuidar lá de uns rincões, mas boca calada que eu ganho mais. O que isso evidencia, né? Enfim, em primeiro lugar, que esse comportamento que a historiografia vê como normativo, que é aquilo que a gente viu anteriormente, de um senhor ter relações com qualquer outra pessoa, contanto que não fosse esposa ou cidadão, a esposa de um cidadão ou outro cidadão não era tão apaziguado assim, porque a Cintila, que é a esposa, já não gosta muito dessa situação, né? O que já coloca em crise um certo, enfim, paradigma de masculinidade normativa que a historiografia trata. Por outro lado, porque, enfim, a Cintila, que é a esposa do Rabinas, reage a essa situação. Ela fica com ciúmes e fala, isso aqui, eu vou falar as habilidades desse escravo ordinário, né, que você não está contando. É um alcorriteiro. E o Trimalquião, que já tinha falado, olha, eu também fui um escravo, um capilatus do meu senhor, né? Ele intervém e fala, para com essa ciumeira, porque a gente também conhece vocês, né, vocês esposas, porque eu fui sim capilatus, fui sim o amante do meu senhor, mas eu também me relacionava com a minha patroa, né? O que dá uma certa dinâmica mais complexa a essa relação que a historiografia trata. E aí, e com isso, esses são os últimos exemplos, né? Depois tinha uns outros casos que eu ia analisar, mas o tempo já está um pouco adiantado. Eu vou parar com esses exemplos finais. Em um certo momento, o próprio Trimalquião elogia um escravo favorito dele, né? Um Capilatus. E, por sua vez, desperta a raiva da própria Fortunata, da sua esposa. E aí há toda uma crise, uma discussão, um conflito entre Trimalquião e sua esposa, e nesse conflito Trimalquião tenta se construir como alguém do gênero masculino que corresponde às normas da sua época, e para fazer isso ele ofende a sua esposa, né? O que ressoa muito aquilo que o Miguel Vale de Almeida dizia contemporaneamente, que também a masculinidade é uma forma de hierarquia e de opressão, né? Ok, ela pode ser muito diversa, ela pode ser viril, ela pode ser hegemônica, ela pode ser também não hegemônica, ela pode ser uma norma idealizada que nunca se coloca como perfeitamente no mundo, mas ela é também uma maneira de, enfim, hierarquizar e subordinar pessoas, e é isso que a gente vai ver agora nessa relação entre o Trimalquião e a Fortunata, que são os episódios finais do banquete, e que dá um novo matiz a essa relação, né? Porque como a gente já viu, o Trimalquião já se comportou mal no começo, e a Fortunata controlou ele, depois ele se comporta bem, eu quero dizer, de acordo com as normas da sua época, para resolver o conflito entre o Emerote e o Acilte, depois o Gitão, e agora ele, através do conflito da efetiva contra sua esposa, ele vai tentar se construir como o mais masculino e o mais correto possível. E aí, narro em cópia. Foi quando nossa alegria se perturbou pela primeira vez, tendo entrado entre os novos serviçais um rapaz, não de todo feio, Trimalquião partiu para cima dele e se pôs a dar-lhe uns beijos bem demorados. Então, para mostrar que ainda tinha direitos iguais, Fortunata pegou a falar mal de Trimalquião, dizendo que ele era um sujo, um sem vergonha, incapaz de conter seus desejos. Por último, ainda acrescentou, cachorro. O que é ótimo, né? Porque evidencia que a Fortunata é uma personagem super cheia de agência. Assim, ela vê uma situação que não se conforma com a norma e ela não se cala, ela fala, cachorro, né? Xinga o marido. E aí o Trimalquião reage à ofensa da esposa. Ofendido pela injúria, Trimalquião foi à forra, atirando uma grande taça contra o rosto de Fortunata. Como se tivesse perdido um olho, ela soltou um grito e levou as mãos trêmulas ao rosto. Cintila, que é a sua amiga, a esposa do Rabinas, também se penalizou e cobriu a amiga palpitante junto ao colo. Melhor ainda, um escravo muito prestativo também levou-lhe uma pequena vasilha com água fria para o rosto. Inclinando-se sobre ela, sobre Cintila, Fortunata pôs-se a gemer e a chorar. Trimalquião retrucou. E aqui começa um grande discurso que ele começa a
retoricamente, isso é bastante interessante, construir-se como personagem normativo ao mesmo tempo que constrói sua esposa como uma pessoa desqualificada. E aí segue o Trimalquion. Ora, essa biscate não se lembra do que era? Eu a tirei do estrado onde ela estava exposta para a venda. Né? Tá dizendo que ela era uma prostituta. Eu fiz dela um ser humano, mas ela incha feito uma rã e não cospe na própria roupa. Um cepo em forma de mulher. Mas então, quem nasceu numa cabana não tem sonhos com palácios. Que meu gênio me ajude. Já já vou dar um jeito de domar essa caçamba de botins. E eu, um pobre coitado, podia ganhar 10 milhões de sestércios. Você sabe que eu não minto. Agatão, o perfumista, de uma dama aqui da vizinhança, puxou-me de lado e disse: é bom você não deixar tua raça desaparecer. Mas porque eu dou uma de bonzinho e não quero parecer leviano, eu mesmo me enfio uma machadinha na perna, né? Ele quer dizer, é melhor eu me matar do que ter um filho com a Fortunata. Não tem dúvida, já já vou dar um jeito de você me procurar com as unhas, né? Você é Fortunata. E para que desde já você entenda o que fez para si mesmo. Rabinas, não quero que você coloque a estátua dela no meu túmulo. É para não ficar brigando depois de morto. Muito pelo contrário. Para que ela veja que eu posso castigar, não quero que me beije quando eu estiver morto. É bizarro, né? Porque o túmulo do Trimalquion é uma coisa muito importante. E uma das vinganças... ele descreve o túmulo, etc. E uma das vinganças que ele dirige contra a esposa é virar para o Rabinas, que é o construtor do seu túmulo, e falar: tira a estátua dela do meu túmulo. E aí segue o Trimalquion. Rabinas, pelo tanto que te quero ver desfrutando dos teus bens, eu te peço. Se eu fiz alguma coisa errada, me cospe na cara. Beijei esse rapaz, né, que é o escravo, de excelente caráter, não por sua beleza, mas porque tem caráter. Sabe dividir por 10, pega um livro e lê com facilidade, economizou sua ração diária e conseguiu uma roupa de trácio, com o que vem poupando comprou uma dessas cadeiras de encosto arcado e 2 pequenos vasos de verter vinho. Ele não merece ser a minha menina dos olhos, mas Fortunata fica implicando. Então é assim, sua nanica. Acho bom você aproveitar o que tem, seu abutre. Não me faça mostrar os dentes, queridinha. Do coitado você vai ver como sou cabeçudo. Você me conhece, o que falei está falado. Então, a personagem primeiro elogia o escravo, dizendo que não tem nada com ele é uma boa pessoa, tem caráter, né? Então, também não tem nada de mal eu dar uns beijos nele. Até porque ele é meu escravo, afinal de contas, né? E na lógica romana, isso não era um problema. E aí ele começa a contrapor a Fortunata, né? A xinga e dirige uma série de violências contra ela. E segue, mas vamos ao que interessa. Eu peço ânimo a vocês. Ânimo, minha gente. Eu também já estive na mesma situação de vocês hoje, mas cheguei até isto aqui pelo meu próprio esforço. Bom senso é que faz os homens. O resto, nada tem o menor valor. Compro bem e vendo bem. Vocês vão ver que outros são de outra opinião. Eu estou estourando de felicidade, mas você que está aí rosnando, você ainda chora? Está falando contra a Fortunata. Já já vou arrumar um jeito de você chorar pelo seu destino. Mas como eu tinha começado a dizer, a essa fortuna é que me trouxe o meu caráter. Vim tão grande da Ásia quanto este candelabro aqui. Quer dizer, todo dia eu costumava me medir por ele. E a fim de ter barba no rosto mais depressa, eu lambuzava a boca com óleo de lucerna. Mas no fim das contas, fui às delícias do meu patrão durante 14 anos, né? Ele esteve na posição que o seu escravo está hoje em dia, né, é isso que ele está querendo dizer, durante 14 anos. E não é nenhuma vergonha o que o patrão manda. Eu, no entanto, satisfazia minha própria patroa também. Vocês sabem o que eu estou falando, vou ficar quieto, porque não sou de ficar contando vantagem. Com essa citação, eu quero acabar os estudos de caso e destacar exatamente esse esforço do Trimalquion em se construir como uma personagem extremamente normativa, extremamente violenta, agressiva, tentar se construir como modelo, né? Ele foi escravo durante 14 anos, não tem problema nenhum nisso, diz ele. E mesmo assim, ele cresceu na vida, ele deixou de ser escravo, ele faturou muito dinheiro,
ele, enfim, comprou muitos escravos e pode reproduzir hoje aquilo a que ele era submetido anteriormente, né? Enfim, o Tremalquel não apenas está tentando se contrapor à sua esposa, mas também reproduzir um certo padrão de masculinidade do qual ele já foi objeto, só que dessa vez numa situação, numa posição de controle. Por isso que ele diz, vou ficar quieto porque não sou de ficar contando vantagem, né? Porque ele está querendo dizer, agora quem manda aqui sou eu. E isso pode ser um pouco, pode se tornar um pouco mais interessante quando a gente nota o seguinte, né? Ele faz todo esse discurso, enfim, para se construir como a personagem masculina mais normativa, mais hegemônica e mais violenta possível, para se contrapor contra sua esposa. Diz que não tem nenhum problema nisso, né? Porque ele é homem e os homens são assim. Só que ele ainda diz o seguinte, né? Eu, quando estava nessa posição como objeto de uma pessoa mais hegemônica e mais normatizada do que eu, né? Quando ele diz, fui às delícias do meu patrão durante 14 anos, embora ele diga que isso não tem problema nenhum, ele também diz que, no final de contas, ele também diz que ele, para ter barba mais rápido no rosto, lambuzava a boca com óleo de lucerna, né? O que quer dizer? Ele tentava produzir um corpo em si mais velho, mais masculino, para que o seu patrão perdesse o interesse dele, né? Para que ele tentasse deixar aquela situação onde ele era objeto e não a situação onde ele era, enfim, senhor ou controlador daquele sistema de gênero, de masculinidade hegemônica, né? Embora ele diz que não tem problema nenhum, ele também sugere que sim, tem problema, porque ele queria fugir daquela situação, né? E, enfim, eu acho que eu vou parar por aqui, porque a hora já está adiantada, e os últimos casos, que é o caso do Puer de Pérgamo, que é um caso muito interessante, fica entre as sessões 85 e 87, e também um caso engraçadíssimo que envolve a impotência sexual dessa personagem Polieno, que são os últimos episódios do Satyricon. Eu vou deixar, para quem tiver curiosidade, o PDF está lá, leiam, que vocês vão ver que é bastante interessante. Eu vou passar então para as minhas considerações finais. Eu acho que a minha intenção hoje era apresentar um pouco o percurso que eu fiz no meu mestrado, que já está quase no seu fim, né? Quando a gente está na pós-graduação, sobretudo nas etapas finais, a gente entra num ritmo um pouco frenético e se anima demais e só fala da nossa pesquisa e acaba produzindo muitos slides a mais do que o tempo permite. Mas com a apresentação de hoje, com a aula de hoje, o que eu quis tentar fazer é situar o desenvolvimento dos estudos de masculinidade no campo mais abrangente dos estudos de gênero, né? São estudos muito recentes, fim dos anos 80, começo dos anos 90. Situar um pouco, muito rapidamente, as discussões historiográficas, o desenvolvimento do campo, de estudos de masculinidade no Império Romano, na Antiguidade Clássica como um todo, mas no Império Romano particularmente. Tentar caracterizar o que seria a masculinidade hegemônica naquele contexto, né, que é a masculinidade viril, e a partir de alguns estudos de caso, né, vimos aqui 3, uns mais curtos, outros mais longos, tentar mostrar como essa masculinidade hegemônica nesse documento que eu estudo, que é o Satyricon de Petrônio, que é um documento dos anos 60 depois de Cristo, ela é sempre uma norma evocada em diferentes contextos, seja em relação entre personagens do gênero masculino com personagens do gênero feminino, seja na relação de personagens de gênero masculino com outros personagens de gênero masculino, mas a invocação dessa norma ela é sempre incompleta, não é? Ela é uma norma, ela nunca se apresenta perfeitamente, e o Satyricon, em alguns momentos, faz com que essa norma seja objeto de piada, de invectiva, que é o caso, por exemplo, da relação de Encópio com os Cnidae, né? O Encópio tenta se colocar como normativo, e aquela pessoa, como viril, e a pessoa menos normativa e menos viril daquele contexto diz, não, você não é isso.
E alguns exemplos também do banquete do Trimalquião, onde há várias situações, seja Fortunata agindo de maneira positiva e navegando melhor pelas regras da masculinidade do que o seu marido, e até situação como essa última, que é uma situação de completa opressão de gênero, de hierarquização, de violência, e, enfim, há outras situações, e eu espero que vocês se interessem pelo tema, se interessarem, enfim, tem alguns materiais para poder seguir adiante. E é isso, muito obrigado a todos e todos. Quem quiser fazer questões, fiquem à vontade, comentários, dúvidas. Eu não sei se eu continuo gravando as questões do Soparo, Sara. Obrigado a todos e todos.